Como é que foi essa viagem como é que foi o planejamento dessa viagem, de você estar nesse avião, e aí daqui a gente vai bater nesse papo, pode ser? Claro. Como é que foi isso? De onde que veio essa história de você embarcar nesse voo, cara? Pois é, a minha história é o seguinte, eu, como falei para você, eu fazia engenharia na Universidade Católica de Petrópolis. No Rio? Em Petrópolis. Em Petrópolis, ok. E eu era músico, era roqueiro, tocava baixo, toco baixo até hoje. De vez em quando me reúno aí com a galera e toco. E era baixista, era roqueiro, e tinha bandas. Eu toquei com muita gente lá no Rio, gravei. E aí você imagina, década de 70 eu já tinha banda, já era roqueiro. Por isso tem a foto com o Mick Jagger? Exatamente. Você já era fã? Exato. E depois eu conto essa história. E aí o meu sonho era conhecer Londres, porque os meus amigos falavam, pô, Ricardo, você é baixista, você é roqueiro. E Londres naquela época, Luiz, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia, era lá. Porque, olha só, não tinha banda nenhuma, os Led Zeppelins da vida, Pink Floyd, Rolling Stones, os Beatles já tinham terminado, mas terminaram em 70. Foi logo antes ali, né? Foi depois. Não, 70. Foi antes. E aí, essas bandas todas, Luiz, ninguém vinha tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Não tinha show dessas bandas, como hoje tem. Então, a turma lá tocava nos Estados Unidos, na Europa. E Londres, na época que eu estava indo, era uma das épocas que tinha muito show. O show normalmente era no inverno, janeiro, fevereiro, e julho também tinha, que era o verão lá. E aí, porra, só que o problema era o seguinte, a passagem era muito cara. Imagina. E eu já trabalhava, economizei meu rico dinheirinho, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos de idade. 21. Então fez a caixinha. O meu sonho, a minha paixão, como era conhecer Londres, exatamente, fiz a minha caixinha, economizei, já trabalhava. E entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava no o Copacabana Palace, lá em Copacabana, ele é frente para a Atlântica e fundos lá para... É enorme, é um quarteirão inteiro, e para a Avenida Copacabana. E tinha umas lojinhas ali, tinha uns toldos, e uma delas era da Varig. Eu entrei lá e saí de lá com meu sonho realizado, passagem para Londres. E naquele tempo, não sei se você se lembra, aquelas passagens, não sei se você vai lembrar, parecia um talãozinho de cheque, cheio de folhinhas, aquelas folhinhas bem finas. E aí saí de lá com meu sonho realizado. A Varig, era um Boeing 707 da Varig. Só para você ter ideia, a Varig era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Esquece, não tinha nada de TAM na época. Panam? Não, Panam era internacional. Tá. Então a Varig era da brasileira única, porque existiam as outras companhias, mas faziam voos domésticos, Transbrasil, VASP, Cruzeiro do Sul, era tudo aqui no Brasil. E a Varig era a Varig na época. Então, e todos os voos da Varig normalmente saíam à noite, entre 22 horas e 1 da manhã. Saíam vários voos internacionais e normalmente partiam do Rio de Janeiro. E o meu voo estava marcado para as 11 horas da noite. Vamos fazer uma pausa. O seu planejamento era de ir sozinho? Sozinho. E você tinha alguém lá em Londres? Você ia ser recebido por alguém? Não, eu fui sozinho. Você é muito doido. Fui com algumas indicações de amigos meus que já tinham estado lá, alguns músicos e tal. Vai lá, vai ver esse show, compra o Time Out, que é uma revista, não sei se existe até hoje, mas é uma revista muito famosa na época, que tinha todo o calendário, não só de shows, mas teatro, cinema, tudo ali condensado. E aí eu fui com essas indicações, fui para lá. Cara, realizar o sonho da sua vida. Exatamente.